Há dois métodos, e um deles nem é método. Há duas maneiras, prestem bem atenção aqui, duas maneiras básicas de a gente entender uma ocorrência, né? Ou é assim, um acidente completamente descolado, Bob Furuia, Vólio Bene, de qualquer causalidade, de qualquer contexto, de qualquer antecedente, e rompe. Acontece. Né? Ou o que acontece, e eu acho que é isso que constitui a sabedoria, a ciência, mesmo as ciências humanas, né? Ou as coisas acontecem e elas têm causas, têm antecedentes, têm fatores que explicam. Ô Bob, usando aqui uma expressão de Santo Tomás de Aquino, a causa não causada das coisas, o Vólio Bene, é Deus, para quem acredita. Momento cultural. Deus não tem causa. Qual é a causa original de Deus? Deus é a causa, ele é a própria causa não causada. Para quem acredita. Fora dessa perspectiva, as coisas têm causas. E eu procuro me acercar da causa das coisas. Eu procuro, como no texto, na expressão da Clarice Lispector, que dá nome a esse programa, eu procuro, e nós procuramos aqui, nos acercar do da coisa. Sabe por quê? Porque se você não chega à causa das coisas, a razão de elas existirem, em sendo coisas ruins, você não vai conseguir corrigir o problema. Ao contrário, esse problema tende a crescer. Não é verdade que eu tenha acusado Jair Bolsonaro de ser o responsável pela morte do Genivaldo Jesus. Não. Não acusei o Messias de ser o responsável pela morte de Jesus. Porque se eu acusasse, eu ia pedir responsabilização penal para ele. E eu peço responsabilização penal para aqueles que mataram Genivaldo. Agora, eu não vou ignorar jamais, ou eu faria mau jornalismo, ou eu não seria digno de estar com isso aqui no peito, com esse microfone, de fazer um programa de rádio. Eu não vou ignorar jamais qual é o discurso influente nesse governo e qual é a metafísica influente nesse governo, para usar uma expressão do Humberto Eco. E a causa influente desse governo e a metafísica influente desse governo é favorável à truculência policial, que nada, rigorosamente nada, tem a ver com combate ao crime. Ao contrário, a truculência policial é oposta ao combate ao crime. No auge da violência policial no Brasil, eu pego o estado de São Paulo como exemplo, havia muito mais mortos por 100 mil habitantes do que agora. Da década de 80 para cá, no estado de São Paulo, seu Bob Furuia, seu Vólio Bene, há uma queda de mortes por 100 mil habitantes, acreditem, ainda que ela seja brutal, de quase 70%. E coincide com o momento em que a violência policial cai. No tempo do Esquadrão da Morte, que eram criminosos disfarçados de defensores da lei, a mortalidade era enorme. A violência era maior do que agora. O problema é que muitas vezes a violência fica circunscrita às áreas marginais do país e aí a gente acha que ela não existe. Porque, afinal de contas, ela colhe pessoas que não são do nosso círculo social. Então, a gente tende a não ligar. Não, senhores. Né?
E eu vou emendar o vídeo do rapaz policial dando aula nesse bloco do editorial mesmo, se preparem aí. Não, senhores, existem causas, existem valores. Eu encerro minha coluna da Folha hoje, citando Musil no livro Homem Sem Qualidades, que é cultural. uma obra magistral em todos os sentidos que se queira, inclusive o tamanho, tem mais de 1000 páginas. Letra miúda, tem que encarar, né? E gostar muito, é o meu caso. E num dado momento ali ele trata de uma nova era. Quando é que se está diante de uma nova era? Uma nova era, ela não se inaugura assim. Opa, se acordou, tem uma nova era. As coisas vão acontecendo. Dados periféricos vão se juntando para resultar numa determinada ocorrência. Se você tem um estímulo que parte do poder central favorável à violência policial, e infelizmente é o caso, ou eu vou ignorar que o presidente defendeu excludente de licitude numa formatura aqui da PM em São Paulo, no dia 13 de maio. Aqueles que, às vezes, se incomodam com o meu pensamento, deveriam se incomodar com os meus argumentos. Eu pergunto, é lógico, é razoável que eu ignore que o presidente fez a defesa de excludente de licitude para policiais? Excludente de licitude significa matar as pessoas e praticamente não ter de prestar contas porque se alega que se está em serviço. Isso é excludente de licitude. Vamos aplicar ao caso? Eu tenho um pensamento absolutamente racional. Absolutamente racional. Vamos aplicar a excludente de licitude a essa ocorrência de Sergipe? Não tivesse sido filmada, qual seria a versão? Aquela dos agentes. E nós vamos ver daqui a pouco o que foi que eles falaram. A polícia. Como é que eles justificaram? Onde é que está o escândalo? O escândalo está em que aquilo estava sendo filmado e aquilo tudo que eles falaram à polícia era mentira. Mentira evidente. Mentira autocomprovada. O que se viu ali foi tortura e execução. Mas se eu tenho um governo que incentiva, porque defender a excludente de licitude é incentivar a violência. É estimular a violência. É nessa medida que o governo é, sim, responsável, a palavra é essa, por essa ocorrência. Porque estimula esse comportamento. Ninguém vai me atribuir o que eu não falei, eu respondo pelas coisas que eu falo. Então, tem de, pelo menos, buscar um argumento melhor do que este que eu exponho aqui com clareza matemática. De resto, a atribuição da Polícia Rodoviária Federal, como de toda a polícia, é proteger os cidadãos. Não torturá-los e matá-los. E uma vez que o indivíduo está sob custódia, esta polícia responde por sua segurança, porque esse indivíduo está sob a guarda do Estado. Se você tem um governo cujo presidente flerta com a tortura e faz a defesa política de torturadores, como ocorre com alguma frequência,
é evidente que você estimula lá na ponta a que as pessoas façam a coisa errada. Sabe quem disse isso? O vice-presidente do Costa e Silva. O vice-presidente de um dos ditadores militares mais duros que nós tivemos, Pedro Aleixo. Quando falou justamente do AI-5. Não temo pelo senhor, pelos seus auxiliares, mas pelo guarda da esquina. Numa frase que entrou para a história. E eu já disse que eu concordo com a essência no que respeita à consequência, mas sim, era o caso de temer também pelos auxiliares do presidente, porque presidente e seus auxiliares sabiam que havia tortura no Brasil, como está demonstrado já. A violência no Brasil é grande, tem um monte de marginal, bandido, solto, essa gente tem que ser presa, tem que responder. Tudo verdade. Mas aqui vem uma outra constatação que também, se for contestada, tem que ser contestada com argumento, não com ódio. O crime cometido pelo Estado ele é muito mais grave do que o crime cometido pelos marginais. Aliás, a palavra marginal, Bob Furui, a palavra marginal, Valio Bene, é tão óbvia na sua etimologia, na sua origem, são aqueles que estão à margem. E, portanto, que não são admitidos na sociedade como dentro daquilo que se compreende o escopo normal da sociedade. Por que a violência do Estado é mais grave? Porque ela vai gerando subprodutos e porque ela introjeta a violência como norma. Ei, você que acha que isso é conversa de comunista, você é de uma ignorância brutal. Essas coisas que eu estou dizendo aqui são pressupostos do Estado liberal. Não é do Estado comunista. É do Estado liberal. É que você, que defende uma polícia que faz isso, agentes que fazem isso, sob o pretexto de combater a violência, você está defendendo um Estado fascistoide, que é outra coisa. Então eu pretendo ser muito claro nessas coisas. E se for o caso, que me tragam argumentos. Me tragam argumentos. O senhor Ricardo Salles, conhecido, ex-ministro do Meio Ambiente, resolveu fazer uma graça. Ele achou, deve ter achado espirituosa a gracinha. Escreveu o seguinte no Twitter: a diferença entre Ibope e BOP, aí ele estava falando, já se referindo certamente à operação no Rio de Janeiro. Presta atenção. A diferença entre BOP e BOP. O primeiro, o Ibope, faz crescer a quantidade de eleitores do Barba. O Barba é o Lula. E deve estar se referindo a pesquisas que então não diriam a verdade, sei lá o quê. O segundo, o BOP, escreveu ele, reduz, isto é, o BOP reduziria os eleitores do Barba. Com isso ele está querendo dizer que os eleitores, que os bandidos são eleitores do Lula. Ricardo Salles, você acredita que as milícias do Rio de Janeiro votem no Lula? Ou você acha que as milícias do Rio de Janeiro não são bandidas? Que coisa, né? Veja como é fácil. Agora, tem uma outra coisa grave aqui, né? Entre você considerar, e o BOP consideraria, então, na expressão dele, o BOP consideraria que os bandidos são eleitores do Lula, e, portanto, nessa percepção, estaria justificada a violência. Entre você confundir bandidos com eleitores de Lula, e eleitores de Lula com bandidos, a diferença passa a ser muito pequena. E, portanto, se estaria defendendo uma política de extermínio do adversário.
Eu não lido com mitos, e aqui não vai nenhum trocadilho. Eu não lido com crenças ideológicas, com abstrações. Eu lido com fatos. Se querem contestar, tentem ser melhores, pelo menos na argumentação, sem truque, sem trapaça.